Bom dia a todos. É um prazer ter todos aqui na conferência da Suzano para discutir os resultados do segundo trimestre. Gostaria de dar as boas-vindas a todos e mencionar que, além dos executivos, temos o Christian, Alexandre Schwery, Pablo, Luiz Bueno. Todos nós estaremos aqui disponíveis para responder suas perguntas ao final da sessão. Gostaria de começar a apresentação dizendo que estamos muito satisfeitos com os resultados do segundo trimestre, que mostram que a Suzano, mesmo num mercado de papel e celulose bastante turbulento, consegue entregar resultados extremamente bons para os acionistas. Estamos provando a nossa resiliência e a nossa disciplina financeira e operacional. No segundo trimestre, tivemos volume de vendas de celulose de 2,2 milhões de toneladas, em papel um pouquinho menos que 300 mil toneladas, 281 mil toneladas, com muito mais volume indo para exportação. Estamos apresentando um EBITDA ajustado por tonelada para celulose um pouquinho superior a R$ 1.305, no lado de papel, um número recorde de R$ 1.237 por tonelada. Como consequência, nós temos uma geração de caixa operacional, que é o capi correto a ser acompanhado na nossa indústria, representando EBITDA ajustado menos o capex de manutenção de 2,2 bilhões de reais nesse trimestre. Temos aumentado nossa alavancagem financeira, uma vez que o EBITDA dos últimos 12 meses vem caindo, para nos ajustar ao cenário de mercado de celulose. Então, nossa alavancagem financeira agora está em 3,5 vezes o EBITDA neste trimestre. É muito importante, e o Marcelo vai lhes falar um pouquinho sobre quais são as principais medidas que nós estamos tomando para preparar a empresa para o futuro. Uma das medidas é uma redução do capex para esse ano. Nosso guidance cai de 6,4 bilhões para 5,9 bilhões. E o Marcelo irá mencionar os detalhes dessa redução mais adiante. Eu gostaria de compartilhar com os senhores uma informação muito importante. Nós mantemos a mesma meta em relação às sinergias que estabelecemos desde o início da fusão das duas empresas. Vamos ter entre 800 e 900 milhões de reais em sinergia, considerando OPEX mais CAPEX, e não incluindo a blindagem tributária que nós temos. Então, as sinergias estão em evolução e no prazo. Muito bem, agora eu vou passar a palavra para o Leonardo Grimaldi, diretor executivo de papel, que falará um pouquinho sobre a nossa visão do lado de papel. Obrigado, Walter, e bom dia, pessoal. Eu gostaria de apresentar os resultados da unidade de negócio papel da Suzano para o segundo trimestre de 2019. Os números que estamos apresentando neste slide são específicos ao nosso negócio papel e excluem, portanto, os resultados da divisão bens de consumo, o que nos permite ter um melhor entendimento dos últimos trimestres. Na parte esquerda superior do slide, podemos notar nossos dados de produção. Nossa produção no segundo trimestre totalizou 298 mil toneladas, o que nos dá 1,2 milhão de toneladas nos últimos 12 meses. Com nosso foco na produtividade industrial, conseguimos aumentar nossa produção em 2% nesse período. Indo aqui para a parte superior direita e falando das nossas vendas no período, vendemos 281 mil toneladas no segundo trimestre, um crescimento de 10% em relação ao primeiro trimestre de 2019 e de 6,4% de aumento em relação ao segundo trimestre de 2018. Na parte escura da tabela, podemos notar as nossas vendas de papel no Brasil. Podemos perceber que elas acompanham o cenário de retração de demanda de mercado, principalmente em papéis de imprimir e escrever, segundo apresentado recentemente pelo IBA, nossa Associação de Papel e Celulose. A demanda de papéis de imprimir e escrever e papel cartão caíram 4,7% na demanda.
Nossas vendas apresentaram uma retração de 2,9% no mesmo período. Ao antecipar este cenário menos favorável no mercado doméstico, utilizamos nossa flexibilidade comercial para alocar os volumes em diversos mercados internacionais. Consequentemente, nossas exportações de papel aumentaram 45% em relação ao trimestre anterior. Olhando para o canto inferior direito, podemos observar nossos ganhos nos preços médios do papel, alcançando R$ 3.855 por tonelada. É um ganho de 1% em comparação com o primeiro trimestre, de 18% e 11% de aumento comparado com o primeiro trimestre e 11% em comparação com o mesmo período do ano passado. Por fim, somamos os efeitos de produtividade operacional, crescimento expressivo em vendas e nossos ganhos de preços. Temos um trimestre com evolução das nossas margens EBITDA, chegando a R$ 1.237 por tonelada, um crescimento de 24% em relação ao segundo TRI de 2018. A margem EBITDA foi R$ 1.260 por tonelada, o que, como Walter disse, é um recorde para nossa unidade de papel e 40% de aumento em relação ao mesmo período do ano passado. Agora eu gostaria de convidar o Carlos para apresentar os resultados da nossa unidade de celulose. Obrigado, Léo. Bom dia a todos. Vamos para a página 5 da nossa apresentação. Antes de passarmos os principais números, eu gostaria de começar descrevendo o ambiente de negócios no primeiro semestre deste ano. Temos uns fundamentos de mercado enfraquecidos, uma super oferta no mercado de celulose devido a incertezas políticas, guerra comercial e condições macroeconômicas que afetam o nosso negócio. Os fundamentos de celulose não foram favoráveis, então tivemos que lidar também com uma grande correção de preço, tanto para fibras curtas quanto longas, no primeiro semestre do ano. No lado da demanda, o crescimento de demanda por celulose diminuiu, desacelerou. Os clientes de celulose limitaram o crescimento de volume nesse ano. A demanda mostrou resiliência e no cenário econômico desafiador, e cresceu 2,8% de acordo com o PPC. Gostaria de salientar a Ásia, que o crescimento foi superior a 5% no mesmo período. No lado da oferta, tivemos uma enorme quantidade de paradas, que limitou muito novas ofertas no mercado em 2017 e 2018, mas isso foi muito reduzido em 2019, com quase todos os produtores rodando em capacidade quase completa. Além de tudo isso, também entendemos que alguns players integradores na Europa tiveram um volume maior por celulose. Então, esse cenário que eu acabei de descrever descreve a correção agressiva e inesperada de preços. E nós temos sentido essa movimentação de preços em todas as regiões. Então, vamos agora aos nossos números. No segundo trimestre de 2019, vemos a nossa produção de celulose. As receitas foram mais altas em comparação ao primeiro TRI, com mais volume e preços mais baixos. Produzimos 2,2 milhões de toneladas no primeiro trimestre e a produção chegou a mais de 4 bilhões no primeiro semestre. Isso significa que a produção caiu em mais de 500 mil de toneladas nos primeiros 6 meses de 2019. No lado de vendas, nosso volume foi 2,2 milhões de toneladas, quase que 30% maior do que o primeiro TRI. Foram 3,9 milhões no primeiro semestre. As nossas vendas, principalmente para a Ásia, foram mais fortes no final do segundo TRI, o que explica os preços na comparação trimestral. Durante o segundo TRI, concluímos as seguintes paradas nas máquinas: Aracruz, linha A e C,
Imperatriz, Três Lagoas, linha 1 e parcialmente linha 2. Ainda tem o terceiro TRI, Jacareí e Mucuri, linha 1. Nosso preço médio líquido para o mercado externo foi $630 por tonelada. Dadas condições desafiadoras de mercado no segundo TRI, os preços caíram 11% em comparação com o primeiro TRI, em que o preço era $711 por tonelada. Apesar das pressões sobre o preço, conseguimos entregar receitas mais altas no segundo TRI em comparação com o primeiro TRI, apoiado por volumes mais altos. No segundo TRI, conseguimos entregar um EBITDA de R$2,7 bilhões, um aumento de 11% em comparação com o último trimestre, principalmente apoiado por volumes mais altos. EBITDA por tonelada foi 1.305. Nossos estoques no final de junho estavam próximos àqueles do final de março e esperamos que ele comece a crescer. Durante o segundo semestre do ano, esperamos encerrar 2019 com estoques inferiores. Para o segundo semestre, nosso guidance de preços será ajustado às condições de mercado. Para lidar com o nosso volume alto, combinação de alto volume vendido no segundo semestre, o final do acordo com a Klabin e os baixos níveis de produção em comparação com o segundo semestre do ano passado levarão a uma desestocagem. Enfim, embora não haja dúvidas que estamos operando num ambiente mais desafiador, esperamos que as condições de mercado melhorem no curto a médio prazo. Fundamentos de mercado e estruturais não mudaram e devemos começar a ver um melhor equilíbrio no mercado nos próximos trimestres e meses. Passo agora a palavra para o Marcelo Batti. Ainda no mercado de celulose, eu gostaria de comentar que estamos sob pressão temporária em custos caixa devido a um menor ritmo de produção que estamos tendo no momento. O nosso custo caixa foi R$697 por tonelada, que é R$30 acima do número do último trimestre e cerca de R$70 acima do número do mesmo trimestre no ano passado. Os dois principais fatores aqui, pressionando o custo caixa, são os insumos e o aumento no custo da madeira. E vem do fato que ainda estamos privilegiando o longo prazo em detrimento do curto prazo. Temos madeira na nossa carteira que estamos economizando para o futuro devido a uma taxa de crescimento mais alta. E ainda estamos trazendo mais madeira de terceiros no nosso mix, diferente do que tínhamos planejado antes, ou seja, ainda estamos privilegiando o longo prazo. Passando para o lado financeiro, temos preparado a empresa para um cenário desafiador no negócio de celulose. Tivemos muita pressão sobre os preços nesse trimestre. Nossa dívida líquida caiu de 13,8 bilhões para 13,7 bilhões de dólares. Lembrando que nesse trimestre pagamos dividendos relacionados ao ano passado. Nossa dívida líquida sobre EBITDA, medida em reais, é 3,5 vezes, 3,6 vezes quando medida em dólares. Principalmente devido ao fato de que o EBITDA caiu. A dívida líquida caiu. Mas o EBITDA também caiu em maior escala. Nosso cronograma de amortização para nossa dívida aumentou significativamente no trimestre. Temos um prazo médio agora de 87 meses em comparação com 75 no trimestre anterior. E temos 77% da nossa dívida vencendo a partir de 2023 em diante. Esse número se compara com 55% no TRI anterior. A posição de caixa que nós temos hoje, mais os fundos disponíveis em stand-by facilities, chegam a 10,8 bilhões de reais, que é o suficiente para cobrir obrigações que vencem nos próximos 3 anos e meio, o que é uma posição muito confortável para a empresa. Então, do lado financeiro, temos trabalhado em ter uma situação mais robusta no nosso balanço, que permita que a empresa continue a realizar sua estratégia comercial e operacional sem qualquer restrição financeira. É importante também
mencionar que durante esse trimestre nós adiantamos o pagamento de toda a nossa dívida que tinha um covenant financeiro. Hoje, 100% da nossa dívida não tem nenhum covenant financeiro. Além disso, como o Walter mencionou no início, nós trabalhamos no nosso CAPEX a fim de reduzir em 500 milhões de reais o número para esse ano. O novo número é 5,9 bilhões. Estamos reduzindo 200 milhões no CAPEX de manutenção, principalmente por conta do fato que há uma redução na produção. Então, estamos cortando menos madeira, precisamos replantar menos, portanto. Além disso, trabalhamos em vários projetos menores para o lado de expansão e modernização para reduzir o impacto do CAPEX nesse ano, sem qualquer impacto de longo prazo na empresa. Passando para o slide seguinte, ainda consideramos uma produção para esse ano de 9 milhões de toneladas. Mencionamos no TRI anterior uma faixa de 9 a 9,4. Agora, estamos estimando que o número estará mais próximo à faixa inferior desse range, 9 milhões de toneladas. Mas continuamos a trabalhar na redução de produção da mesma forma que o fizemos no início do ano. Ou seja, vamos continuar a preservar uma base florestal mais produtiva. Vamos trabalhar no mix de madeira que temos, dados os contratos já assinados, e a redução de volume continuará a ser implementada gradualmente ao longo do ano. Agora eu passo para o Walter para ele continuar a apresentação. Internamente, estamos dedicando nossos esforços para os grandes projetos. Primeiro, em relação às oportunidades, como eu mencionei antes, estamos reforçando a todos que estamos no orçamento, no prazo das sinergias entre 800 e 900 milhões de reais esse ano. 40% disso vai ser entregue esse ano, 90% disso vai ser entregue no ano que vem. Gostaria de dizer que a nossa equipe está altamente engajada nesse projeto. Estamos desempenhando extremamente bem em todas as áreas. Na área de compras, na área de silvicultura, florestal, na área de logística, em todas as áreas da organização, estamos tendo um desempenho de acordo com o plano e conforme o esperado. Na área de processos e sistemas, temos trabalhado para harmonizar e unificar os sistemas das duas entidades. Isso será feito em fevereiro e junho de 2019, definição do modelo integrado de ERP e SAP. Em julho e dezembro de 2019, a implementação. Esperamos ter o Go Live em janeiro de 2020. Isso vai nos permitir operar num único ambiente, a fim de derivar mais sinergias para a organização. Estamos muito satisfeitos com o resultado desse projeto também. Porém, por último, e não menos importante, a cultura. Temos o prazer de mencionar que o nível de engajamento que temos na organização é altíssimo. Atualmente temos nível de aderência de 88% no levantamento que fizemos nos últimos meses. Isso é muito positivo. Isso significa que a equipe executiva conseguiu criar uma única empresa, uma única entidade, uma única cultura, que vai se basear nos 3 principais pilares que anunciamos para o mercado. Queremos transformar e compartilhar valor com todos os grupos interessados, e só é bom para nós se for bom para o mundo. O trabalho que temos feito na organização tem sido muito positivo e tem contaminado toda a nossa população de funcionários. Estamos muito satisfeitos com esse desenvolvimento nos 3 principais pilares: sinergias, processos e sistemas e cultura. Isso é muito importante para a nossa empresa. Agora estaremos preparados para responder às suas perguntas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas. Caso haja uma pergunta, queiram digitar *1. Sr. Leonardo Correia,
Do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta. Olá, bom dia a todos. Minha primeira pergunta é para o Aníbal, ainda sobre a parte de estoque em celulose. Carlos Aníbal, nós vimos pouca desestocagem no segundo trimestre. Talvez seja um overhang para toda a indústria. O nível de estoques que a Suzano vem tendo. Vemos picos de estoque na Europa e na China. Eu acho que é importante para nós tentar entender exatamente em que direção a Suzano vai seguir. Foi anunciado há algumas semanas cortes de produção, de 9 para 9,4, e o BAT acabou de mencionar que estão indicando 9 milhões de toneladas, que é a faixa de baixo do range. Então eu gostaria de saber como é que vocês equilibram a possibilidade de um corte adicional de produção, assumindo que o mercado continue fraco. E a possibilidade de descontos de preços e uma estratégia comercial mais agressiva, que é o que a mídia vem informando nos últimos dias. Gostaria de saber qual é a inclinação da empresa, da Suzano, em relação à estratégia comercial. Se será em direção a mais corte de produção ou a uma estratégia comercial mais agressiva, que poderia implicar uma redução potencial nos preços ou descontos mais altos? Essa é a minha primeira pergunta. Minha segunda pergunta é para o BAT. BAT, acho que o resultado foi muito bom em termos de manejo do balanço. Temos uma redução na dívida líquida. Com um índice de 3,5 vezes de dívida líquida sobre EBITDA. Vocês não têm nenhum covenant sobre a dívida informado. Por outro lado, se nós pensarmos no ambiente atual, no nível de preços atual, e na possibilidade da Suzano ser um pouquinho mais agressiva comercialmente, infelizmente, a geração de EBITDA pode ser mais fraca no próximo trimestre. Podemos ver uma razão dívida líquida sobre EBITDA aumentando. Isso é uma possibilidade. Então, nesse contexto, eu só queria explorar um pouquinho algumas das possibilidades que vocês estão avaliando. Vocês acabaram de anunciar um corte de CAPEX, de 500 milhões de reais, que é muito bem-vindo. Mas poderia se especular que esse corte não é suficiente. A Suzano é uma empresa enorme. Estamos falando de milhares de ativos florestais, com vários clientes de produção, logística, etc. Então, estou tentando entender que níveis vocês poderiam estar considerando, assumindo que os mercados continuem fracos. Quais são as possibilidades de desalavancar ainda mais o balanço? Essas são minhas perguntas. Muito obrigado. Aqui é o Carlos falando. Deixa eu começar falando um pouquinho sobre a nossa política de preços. Como eu disse antes, nós ajustamos a nossa política de preços de acordo com as condições prevalentes no mercado. Então, podemos mudar o nosso volume-alvo. Acreditamos que a combinação de altos volumes vendidos, a aspiração do acordo que nós temos com a Klabin e um volume de produção inferior em comparação com o segundo semestre do ano passado, tudo isso vai reduzir o preço spot até o final desse ano. Perdão, isso vai reduzir os nossos estoques até o final desse ano. Nós estamos vendendo basicamente a mesma coisa. Então, de novo, nós devemos ver o número caindo, principalmente na China. Na China, nós vamos ver uma redução. Na Ásia, nós vamos ver uma redução nos nossos embarques para essa região nos próximos meses. O que eu quero dizer com uma redução? Nós vamos carregar menos embarcações para a China, para toda a região da Ásia, nos próximos 3 a 4 meses. Então, tudo isso combinado com mais vendas vão levar a uma redução. Léo, aqui é o Walter.
Nós não estamos planejando nenhuma mudança no guidance de produção. Vamos manter os volumes em torno de 9 milhões de toneladas de produção. Léo, aqui é o Marcelo, falando sobre a sua segunda pergunta. Nos parece inevitável que a alavancagem vá subir no segundo semestre do ano. Isso olhando os preços realizados que nós temos no primeiro semestre do ano. No segundo semestre do ano, claramente haverá um número menor. Então, a razão dívida líquida sobre EBITDA vai subir. A forma como estamos lidando com isso, além do que já fizemos, é, em primeiro lugar, reforçando a nossa liquidez. Ainda estamos procurando outras oportunidades para reforçar a nossa liquidez e reduzir o nosso risco de liquidez ainda mais, e já é um risco bem baixo. Em segundo lugar, estamos trabalhando no nosso CAPEX para 2020. Há um espaço significativo para redução em relação ao número deste ano. Neste momento, não estamos considerando nenhuma venda de ativos. Não é necessário, dada a nossa solidez financeira. Nós trabalhamos num setor cíclico. É normal passarmos por ciclos como esse de tempos em tempos. Nosso balanço é preparado para isso. E esse não é o melhor momento para vender nenhum ativo. Claro que continuamos a avaliar qualquer transação financeira que possa envolver os nossos ativos, a fim de otimizar o nosso balanço. Mas não estamos considerando nenhuma venda significativa de alguma unidade ou de florestas. Temos florestas dedicadas a um crescimento potencial futuro que vamos manter. E temos florestas também em outras áreas que nós não utilizamos, que normalmente vendemos. E que poderão ser vendidas para compradores potenciais, mas o número não é significativo. Muito obrigado, Carlos. Para elaborar um pouquinho a sua resposta, a mídia vem dizendo que a Suzana tem sido mais agressiva comercialmente e que tem garantido alguns descontos para acelerar a desestocagem na China. A faixa de preço que a mídia vem falando é de 480 a 500 ou 470 a 500. Você poderia confirmar que os relatos, as reportagens da mídia são corretas ou é uma coisa que a Suzano não está fazendo? Só quero ter um pouquinho mais de clareza em relação a isso, por favor. Olha, eu não vou comentar a parte de preços. O que eu posso dizer é que nós mudamos a nossa estratégia comercial, a nossa abordagem comercial em relação à China, dando aos nossos clientes a opção de comprar para todo um trimestre com o mesmo preço. Essa movimentação foi bem sucedida, estamos satisfeitos com os resultados até aqui. Ok, muito obrigado. Pergunta do Bank of America. Olá, bom dia a todos. Obrigado por aceitarem a minha pergunta e por todos os detalhes. Parabéns pelos resultados do TRI. Tenho 2 ou 3 perguntas. Em primeiro lugar, eu reconheço que é difícil falar sobre isso no conference call, porque as coisas podem mudar. Mas olhando os embarques iniciais no terceiro TRI e assumindo que a tendência se normaliza daqui para frente, vocês acham que podem ter uma estabilidade nos volumes pro forma para o segundo semestre de 2019? Alguma forma de nos darem uma ideia de como estão os embarques e que tipo de desestocagem, de redução de estoques estamos tendo até aqui no terceiro TRI? Essa é a primeira pergunta. Em relação à produção, eu notei que Aracruz, linha B, essa parada para manutenção foi adiada, dado que os estoques ainda estão altos. Então, por que vocês estão empurrando para frente a parada de manutenção quando adiantar a manutenção seria uma coisa boa a fazer para reduzir estoques? E depois eu posso ter uma pergunta subsequente. George, quem é o Carlos falando? Bom dia. Nós esperamos para o segundo trimestre desse ano volumes crescentes em todas as regiões, em comparação com o que nós tivemos no primeiro semestre. Então, de novo, a combinação de volumes crescentes
o final do nosso acordo com a Klabin e uma produção inferior em comparação com o segundo semestre do ano passado. Essa combinação vai nos permitir reduzir os níveis de estoque até o final do ano. E o que vocês esperariam que seria a comparação anual, segundo semestre de 2019 versus o segundo semestre de 2018? Eu entendo se você não puder falar. Sim, essa informação sensível não podemos revelar. Mas, considerando o que o Walter falou no slide 9 da apresentação, aliás, o que o Marcelo disse, no segundo semestre desse ano, nós vamos produzir perto de 700 milhões de toneladas a menos do que produzimos no segundo semestre do ano passado. Esse é um número muito importante para lembrar. Mais vendas vão nos permitir reduzir os níveis de estoque ao longo de 2019. Obrigado. Em relação à manutenção da Aracruz linha B ser retardada quando adiantá-la, faria mais sentido, talvez. George, aqui é o Walter respondendo. Nós estamos fazendo paradas de manutenção nas nossas unidades de acordo com a oferta de madeira e de acordo com quanto nós vamos produzir. Estamos fazendo isso não só na unidade de Aracruz, mas em todas as unidades. Não podemos só relacionar com as paradas de manutenção. Temos que pensar no período de 15 a 18 meses. Estamos fazendo esse cronograma para ajustar a produção de acordo com a oferta de madeira no trimestre. Temos ajustado a produção na unidade, dependendo dos ativos biológicos e da criação de valor no longo prazo. Você deve ter entendido na nossa apresentação que nós temos, inclusive, ativos biológicos e no segundo semestre desse ano vamos ter ainda mais. Então, estamos preparando a empresa para termos um custo-caixa menor no futuro. Essa é a mentalidade que nós temos. Não estamos tentando maximizar o curto prazo. Nós estamos tentando maximizar o valor presente líquido do custo de caixa das nossas operações. Obrigado, Walter. Aqui é o Marcelo falando, George. Você deve se referir ao fato de que no nosso cronograma de paradas de manutenção, nós temos 6 trimestres entre as 2 paradas de manutenção para a linha B, do primeiro trimestre desse ano até o 4º trimestre do ano que vem. Não é que nós estejamos retardando isso, viu? Eu só estava comparando com o trimestre com o cronograma do qual passado. Minha última pergunta. Algumas das empresas de tixo no Brasil parecem estar mudando. Isso afeta os seus embarques? Em termos de algumas dessas empresas estarem mudando de mãos? Obrigado e parabéns pelo trimestre. George, nós não esperamos nenhuma mudança. É o Carlos falando. Ok. Obrigado, Carlos. Sr. Thiago Luziego, do Bradesco BBI, gostaria de fazer uma pergunta. Carlos, voltando à produção, estratégia comercial, seus estoques agora, seus estoques estão chegando a perto de 1,7 milhões de toneladas. Poderia nos elaborar um pouquinho mais as estratégias para desestocagem no segundo semestre? E para desestocar em 500 mil toneladas no segundo semestre, os impactos precisam ser 15% mais altos no segundo semestre versus ao que foi no primeiro tri. Vocês têm confiança de que isso vai acontecer? E voltando a uma pergunta que já foi feita, vocês têm planos comerciais mais agressivos, com redução de preço? Isso tudo é minha primeira pergunta. Minha segunda pergunta é em relação ao custo caixa por tonelada. Deveríamos esperar que o nível do segundo trimestre seja um novo normal, considerando a taxa de produção inferior? Como nós deveríamos pensar o custo caixa por tonelada? Obrigado.
Tiago, bom dia, aqui é o Carlos. Como já foi dito, nós vamos ajustar nossa política comercial às condições prevalentes no mercado. Então, podemos deslocar o nosso volume-alvo. Isso é comercialmente sensível. O que eu posso lhe dizer, então, é que nós temos confiança de que nós vamos encerrar o ano com estoques mais reduzidos. Isso é só o que eu posso dizer por enquanto. Temos muita confiança de que vamos chegar lá. E falando sobre a sua segunda pergunta, custo caixa por tonelada, estamos considerando que não vamos ter grandes mudanças no custo caixa nos próximos trimestres, mas estamos preparando a empresa para termos um custo caixa inferior no futuro. Está muito claro que quando nós vamos operar com uma diferente oferta de madeira, comparando a nossa própria madeira com madeira de terceiros e volumes mais altos, nós vamos mitigar ou eliminar problemas de custos fixos que têm nos impactado. E o custo da madeira também. Estamos muito satisfeitos com as sinergias industriais que estamos derivando. O consumo por tonelada de vários insumos está caindo, o que nos permitirá ter um custo caixa mais baixo no futuro. Obrigado, Walter. E Carlos, voltando à sua resposta. O que está acontecendo em termos de demanda na Europa e na China? E talvez pudesse falar um pouquinho sobre os embarques de julho e agosto. Poderia nos esclarecer um pouquinho como está essa situação? Bem, a fim de responder a sua pergunta, Tiago, deixa eu falar um pouquinho sobre a China. Embora as notícias recentes falem sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China, o mercado de celulose na China vem melhorando desde março. Então, nós vemos definitivamente uma taxa operacional para papéis gráficos muito maior, para papel cartão e uma demanda também do segmento de tixo. Então, em termos de demanda, o que eu posso dizer é que a atividade econômica global, que tem se acelerado um pouquinho, e todas as incertezas geopolíticas, tornam qualquer estimativa muito difícil nesse momento. A demanda no terceiro TRI, normalmente, é um pouquinho inferior, um pouquinho mais leve. Mas nós acreditamos que com as condições de mercado melhorando e com os clientes se reestocando, isso pode impulsionar um crescimento nos próximos meses. Eu posso dizer que nós temos em todas as regiões os clientes operando ali, da mão para a boca, não é? Agora, quando a confiança for estabelecida, nós devemos ver uma reestocagem acontecendo. Para julho, bom, o negócio se desenvolveu conforme o esperado. Nós ainda vemos alguma pressão sobre os preços, mas o volume aconteceu segundo as nossas expectativas. Como eu disse antes, temos confiança que vamos ver uma desestocagem acontecendo até o final do ano. Obrigado, Carlos. Senhor Daniel Sasson, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta. Obrigado pela oportunidade. Minha pergunta é uma pergunta subsequente a uma resposta dada anteriormente. Você mencionou que os produtores de papel têm uma atividade abaixo do normal, como você mencionou, da mão para a boca. Então, os produtores de papel devem ter mais estoque ao longo da cadeia de suprimento? Ou vocês acham que níveis mais baixos de estoques para os produtores de papel seriam o novo normal? Em relação à expectativa de oferta e demanda no médio a longo prazo, quão confortáveis vocês estão em relação aos anúncios recentes de expansão de capacidade de alguns players? Alguns players também pretendem aumentar sua produção entre 2021 e 2022. Então, o
que vocês estão pensando em relação a um equilíbrio entre oferta e demanda? Não considerando 2019 e 2020, mas mais 2021, 2022 adiante. Isso seria muito útil. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, nossa estimativa é que nos próximos anos vamos ver um aumento da demanda em torno de 7 milhões de toneladas. 1,4 milhão de toneladas por ano. Temos até aqui 2 projetos anunciados. Esperamos, então, um mercado mais equilibrado para esse período. Em relação à sua pergunta sobre a China, entendemos que o estoque de produtos acabados para papel de imprimir e escrever e papel cartão estão em níveis normais. Eu não prevejo nenhuma mudança com todas as restrições de crédito que nós vemos na China hoje. Desde o final do ano passado, nós temos visto uma desestocagem tanto de produtos acabados quanto de celulose. Eu acredito que em produtos acabados, esse será o novo normal, pelo menos por enquanto. Embora os estoques hoje estejam a um nível bem mais alto, eu deveria compartilhar com todos que, do lado dos produtores, nós vemos uma desestocagem nos nossos clientes também. Eu diria que 15% do excesso que nós temos hoje, há um ano estava nas mãos dos clientes. Com isso, apenas nós poderíamos esperar uma reversão de 1,2, 1,1 milhão de toneladas, passando para os produtores de papel, logo que a confiança for restabelecida. Então, só para esclarecer se eu entendi corretamente. Vocês esperam que os estoques dos clientes voltem a 50 dias de estoque até o final do ano? E ao longo de toda a cadeia de suprimento? Uma vez que as coisas normalizarem, é isso? Eu disse que nós vamos ver os clientes reestocando. Não disse que eles vão voltar aos níveis anteriores, devido a todas as restrições de crédito que nós vemos na China hoje. Mas eles estão operando hoje da mão para a boca, não é? Mas as coisas vão melhorar na China. Eles vão precisar trabalhar com um nível de estoque mais confortável. Ok, ficou claro. Sou Carlos de Alba, Morgan Stanley. Ótimo. Muito obrigado e boa sequência, porque as perguntas que eu tenho também têm a ver com estoques e com a redução de estoques dos seus clientes e dos compradores de celulose. Carlos, o que eu queria entender é o seguinte. Então, nós temos uma redução, a desestocagem acontecendo do lado dos compradores. Então, assumindo que, com algum tempo, eles voltem, comecem a reestocar. Os estoques já estarão diminuídos. Será que a demanda pode crescer em 1,4 milhão de toneladas por ano? Como você disse. Então, isso significaria que nós não vamos precisar de muito mais produção de celulose nos próximos 12 a 18 meses. Em 2021, espera-se ver de novo uma oferta chegando ao mercado. E aí, se estendendo a 2022, com o PM. Então, os preços, se os preços se recuperarem muito mais do que o nível atual, o mercado, para se equilibrar, não teremos mais capacidade entrando online nos próximos meses. Mas vamos ter os estoques. Então vamos ter capacidade chegando ao mercado em torno de 1,2, 1,4 por ano, que é o crescimento esperado da demanda. Então como é que serão os preços? Eu consigo imaginar os preços crescendo um pouquinho mais, mas estabilizando. Quando tivermos
níveis mais altos do que esperaríamos antes? Essa seria a minha primeira pergunta. Minha segunda pergunta. Walter, tivemos de 800 a 900 milhões a serem derivados de sinergias. Quanto disso é em CAPEX? Se puder nos dar uma ideia geral do número, seria ótimo. Obrigada. Bom dia, Carlos. Aqui é o Carlos falando. Nossa estimativa é bem menor do que o seu número, tá? Mas para responder a sua pergunta, deveríamos falar sobre o lado da oferta. Do abastecimento, quero compartilhar algumas informações. Nosso mercado de celulose espera dealers integrados no hemisfério norte, começando pelo menos temporariamente a reestocar nos próximos meses. Principalmente aqueles que dependem de importações de cavacos de madeira. O preço para cavacos de madeira é $200 na China. Mais ou menos $400 por tonelada do custo de madeira para produzir uma tonelada de celulose. De acordo com informações recém-liberadas, por um preço de 560 ou de 485, 1 milhão de toneladas de fibra longa e 5 milhões de toneladas de fibra curta, nós estaríamos operando abaixo do custo caixa. Então, anúncios recentes foram feitos no mercado, em alguns países, em algumas regiões. Então, eu acho que nós podemos esperar uma produção reduzida de celulose nos próximos meses devido a condições de mercado desafiadoras, principalmente para produtores de alto custo. Um ajuste viria do lado da oferta, para responder essa pergunta. E por que você acha, Carlos, que estão levando tanto tempo? Eu acho que em fibra longa eles podem ser mais agressivos nas paradas de manutenção. Mas em fibra curta parece estar mais limitado. Por que está demorando tanto? Eu acho que eles ainda têm matérias-primas na cadeia de suprimento. Eles dependem da matéria-prima para começar a reduzir a produção. Compreendi. Carlos, aqui o Marcelo falando sobre a sua segunda pergunta. De acordo com o que nós já informamos, entre 75% e 80% das sinergias vão acontecer no lado de OPEX, que inclui SG&A e custo caixa. E o resto seria 25% mais ou menos de CAPEX. Marcelo Farid, JP Morgan. Obrigado, tenho algumas perguntas subsequentes. Foi mencionado que vocês vão embarcar menos para a China nos próximos meses, basicamente, porque eles já têm estoques suficientes para cobrir as necessidades de demanda. Considerando o seu guidance da produção, implicaria no aumento de produção de cerca de 5% no segundo semestre versus primeiro semestre. Gostaria de entender, a produção vai aumentar? Mas vocês vão embarcar menos produto para a China, que é o maior consumidor, a região de maior consumo. Para que regiões vocês vão embarcar mais? Aonde estará a demanda para esse volume adicional de produção? E também como é que nós deveríamos pensar nos níveis operacionais da Suzano para 2020? Eu sei que ainda é cedo demais para falar sobre isso, mas só queria saber se o que o management está planejando para 2020. Se vocês vão voltar à taxa normal no ano que vem e ao market share normal também. E uma última pergunta. Foi mencionado que cerca de metade do estoque excessivo que temos na cadeia de suprimento são de clientes que estão desestocando. O que vocês acham que pode disparar uma reestocagem nos próximos meses, considerando a situação do ciclo global econômico e a situação da China? Muito obrigada. Márcio, aqui é o Carlos falando. Só para evitar algum tipo de confusão. Quando eu disse embarques a partir do Brasil, eu estou falando das embarcações que nós estamos carregando e que estão indo para a China. Nós já temos estoque suficiente na China para atender as vendas crescentes nos próximos meses. Quando embarcarmos menos para a China,
Quando tivermos estoque lá, e aí vamos planejar aumentar nas nossas vendas. Por isso que nós vamos ver uma redução nos nossos estoques na China ao longo de todo o segundo semestre deste ano. Com respeito à reestocagem, eu acho que isso vai acontecer quando os compradores perceberem que o preço já chegou no fundo do poço, em que as condições de mercado são favoráveis. Então vão começar a trabalhar de novo com um nível de estoque mais alto. E aqui o Marcelo, falando sobre 2020. Vamos observar como é que os próximos trimestres vão acontecer para definir a estratégia para 2020. Não temos guidance para 2020 por enquanto. O Sr. John Brandes, do HSBC, gostaria de fazer uma pergunta. Olá, uma rápida pergunta subsequente sobre a estratégia comercial que vocês anunciaram. Poderiam nos dar mais detalhes sobre isso? Quanto de volume foi produzido, foi oferecido aos clientes, versus os produtores internacionais de papel? Minha preocupação é que clientes chineses, conhecidamente, quebram contratos. Então, gostaria de saber sobre a situação desses contratos. Então, qualquer informação, qualquer detalhe que possam nos dar sobre esses acordos seria ótimo. Segunda pergunta, Bate, eu gostaria de perguntar sobre a sobre a questão do custo da madeira. Parece que vocês estão preservando, talvez, algumas das suas áreas de mais baixo custo e utilizando mais a madeira de alto custo. Isso é correto? Poderia elaborar um pouquinho essa estratégia? Oi, John, aqui é o Carlos falando. Estamos muito satisfeitos com a nossa nova estratégia, o que ela tem nos oferecido. Eu posso dizer que o ganho de volume está de acordo com as nossas expectativas. Isso significa que vocês vão oferecer alguma coisa semelhante no quarto trimestre ou foi uma coisa pontual? Ainda não definimos o que é que nós vamos fazer nos próximos 3. Como eu disse antes, nós sempre ajustamos a nossa estratégia comercial, a nossa política comercial, de acordo com condições prevalentes no mercado. Ok, obrigado. Joana, aqui é o Marcelo falando sobre o custo da madeira. É exatamente esse o caso. Estamos preservando as florestas de alto crescimento que nós temos, estamos utilizando proporcionalmente mais florestas de terceiros, numa estratégia para maximizar o valor no longo prazo e dadas também as restrições que nós temos nas condições de compra da madeira e também de transporte dessa madeira. Então seria justo dizer que nós podemos esperar uma continuação de pressão no custo da madeira nos próximos trimestres? Nós esperamos um custo de caixa estável nos próximos trimestres e um número melhor para o ano que vem, quando nós normalizarmos o mix. E também por conta das sinergias, que vão acontecer mais significativamente no ano que vem. Muito obrigada, ajudou muito. Sr. Caio Ribeiro, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Minha primeira pergunta tem a ver com anúncios recentes de expansão para fibra curta. Qualcomm e o PM avançando com projetos. Isso impacta alguma decisão que vocês podem tomar de expandir no curto e médio prazo? Vocês ainda acreditam que faz sentido acrescentar mais capacidade no mercado a partir de 2021? Minha segunda pergunta tem a ver com o capital de giro. Gostaria que falassem um pouquinho sobre a linha de recebíveis, a rubrica de recebíveis. Se vocês fizeram adiantamento de pagamento dos recebíveis nesse trimestre, que pode afetar o capital de giro. Aqui é o Walter, Caio, respondendo a sua primeira pergunta. Os anúncios feitos não mudam a nossa estratégia para o futuro. Entendemos que nós temos uma posição muito competitiva no mercado. Se prosseguirmos com novos investimentos no futuro, eles serão ainda para aumentar mais a nossa competitividade. Temos muitas florestas e estamos preparando a empresa para o futuro,
mas nesse momento nós não vamos anunciar nenhum projeto específico em termos de expansão de CAPEX, por conta da disciplina financeira que nós temos e que nós já anunciamos há um bom tempo. Caio, aqui o Marcelo Batti falando sobre o capital de giro. A estratégia que nós temos em termos de recebíveis descontados não mudou. Claro, tivemos um volume mais alto nesse TRI, então tivemos mais desconto no final do TRI. É muito importante enfatizar que a estratégia também tem a ver com as questões de crédito. Estamos descontando não só para melhorar a posição no balanço, mas também para gerenciar tudo. A grande quantidade de recebíveis descontados vem do fato de que tivemos vendas mais altas. Perfeito, obrigado. Sr. Thiago, do Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta. Obrigado, bom dia a todos. Minha pergunta tem a ver com o lado do CAPEX. Temos uma redução nas estimativas de CAPEX futuras. Poderiam elaborar um pouquinho mais sobre as razões por trás disso? E também vimos anúncios de concorrentes de novas adições de capacidade, principalmente a UPM. Estimamos que em 2022 teremos mais projetos entrando. Então, como é que vocês veem o equilíbrio entre oferta e demanda no futuro? E um follow-up, a pergunta do Márcio. Em relação aos embarques, vocês não estão mandando mais embarcações para a China, mas isso não significa que vocês estão vendendo menos nesse trimestre, porque vocês já têm estoque lá. É isso? Tiago, aqui é o Marcelo, falando sobre o CAPEX primeiro. A ideia é melhorar nossa disciplina financeira com alguma redução no nosso CAPEX, que nós achamos não vai impactar de nenhuma forma significativa a nossa estratégia no longo prazo. Essa é uma combinação de ajustes no nosso plano de CAPEX para lidar com o cenário atual. Então, ainda estamos discutindo o que vamos fazer no ano que vem, em termos de reduções adicionais de CAPEX comparado com o número dado para esse ano. Tiago, aqui o Carlos falando. Sobre a China, você tem razão. Nós vamos maximizar as nossas vendas a partir dos estoques físicos que nós já temos nos principais portos da China. Em relação à sua pergunta sobre oferta e demanda, como eu disse antes, nós ainda mantemos a previsão de que a demanda vai crescer mais ou menos 1,4 milhão de toneladas para os próximos 5 anos, mais ou menos 7 milhões de toneladas. No total, tem os projetos que você mencionou, e a ideia é manter esse equilíbrio de mercado para os próximos anos. É isso que temos por enquanto. Obrigado. Como não há mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Walter Schalka para seus comentários finais. Muitíssimo obrigado por terem participado da nossa teleconferência para a discussão dos resultados do segundo TRI 2019. Estamos muito satisfeitos com os resultados da empresa. Gostaríamos de compartilhar com todos que a nossa equipe, nosso time, está totalmente engajado para perseguir todas as alternativas de criação de valor que temos atualmente. E estamos preparando a cultura da empresa para o futuro. Em termos de considerações finais, eu gostaria de reforçar um ponto, que mesmo num cenário de mercado adverso, temos entregado um desempenho de acordo com a expectativa. Entendemos que vamos entregar os resultados esperados pelo mercado. Muito obrigado e tenham um bom final de semana.